Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre A Propriedade de Ruth Modan. É um quadrinho de uma autora israelense que eu não conhecia, foi indicação novamente da Litsa. Gente, enalteçam essa moça que me empresta e me indica livros tão bons sempre. Minha amiga mediadora lá, minha amiga mediadora no Leia Mulheres, vou botar o endereço do Instagram dela aqui. Eu simplesmente amei esse quadrinho. Ele é uma HQ de 2013 e aqui no Brasil ele saiu então em 2015 pela Martins Fontes. Ele é a história de uma mulher chamada Regina Segal, que era pelo que eu entendi, era uma polonesa judia. E ela está indo com a sua neta, a Mika, isso. Elas estão voltando de Israel para a Polônia, porque a Regina já não mora na Polônia há muitos anos. E elas estão voltando para a Polônia para tentar reaver uma propriedade que seria direito dela. Uma propriedade que a família dela teve que entregar por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Um período em que muitos judeus tiveram suas propriedades retiradas. E que, inclusive, parece que na Polônia tem uma dificuldade até o tempo presente de restituir essas propriedades que foram tomadas dos judeus. Parece que não é um processo muito fácil na Polônia, não. E então elas estão voltando para isso. O que acontece é que, chegando na Polônia, a Regina começa a ter uns comportamentos muito estranhos. Quando elas chegam no hotel, a Regina vai procurar uma informação na lista telefônica, enquanto a Mika tá distraída, se arrumando pra tomar banho e tal. E a gente vê no quadrinho que a Regina tem um susto, a gente não sabe qual é o motivo desse susto, e ela começa a agir de modo totalmente irracional. Ela desiste de procurar a propriedade, ela começa a dar um chilique, a Mika não entende de nada, só que a Mika, ela é uma neta muito paciente, a gente vê que elas têm uma relação muito próxima, então ela fica achando que a avó tá melancólica, porque voltou pra Polônia, porque tá lembrando da guerra, tem toda a paciência do mundo com ela, e a avó agindo de modo totalmente estranho. Como a avó não tá cooperando muito, a Mika sai pela Polônia para tentar ela encontrar os dados lá do tal advogado e descobrir as informações da tal propriedade. E então ela conhece um rapaz que trabalha como guia turístico, mas que quer ser quadrinista. Ele desenha, quer ser um quadrinista. Esse é um momento curioso aqui, porque esse quadrinho, a Ruth Modan, ela escreve uma história que ao mesmo tempo que é muito tocante, tem uma parte assim emocionante de memórias. Ela tem muitas alfinetadas e ela tem um tom sarcástico assim, né? Então, uma das alfinetadas assim é com a própria profissão, porque ela tem esse rapaz que ele é, se eu entendi bem, ele é ucraniano, não entendi muito bem se ele é polonês, enfim. Ou ele é polonês de origem ucraniana. Ele mostra os desenhos dele pra Mika e ele fala que ele quer ser quadrinista e que ele vai escrever o próximo Persépolis, o Persépolis polonês. E aí quando ele mostra o desenho dele pra Mika, é um desenho super realista, assim, enfim, eu vi que é como uma alfinetada. Tem várias outras alfinetadas, né, quando elas estão no avião, e o avião, assim, parece uma excursão, sabe, vários alunos gritando, todo mundo em pé, uma zorra. E aí ela senta do lado do professor desses alunos e ele vira pra ela, tem um determinado momento que ele fica assim, falando, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vêm passear, né? E aí elas falam que são judias de Israel e ele fala, que legal, vocês vieram reencontrar suas raízes? E essa é uma pergunta que todo mundo faz. Elas chegam na Polônia e vão falar com alguém, e eles falam, vocês são judias, que legal, vocês vieram reencontrar suas raízes, porque parece que isso é um clichê. Se você é um judeu e tá fazendo turismo ligado a alguma história dos judeus ou do Holocausto, parece que todo mundo pergunta se você foi reencontrar suas raízes, porque todo mundo pergunta isso pra elas. Num outro momento, esse professor fica pensando assim, onde a gente deveria ir primeiro? Tipo assim, ela tá fazendo uma espécie de troça com o turismo em torno do Holocausto. Então, esse professor, ele fala assim, vejamos, segunda, Treblinka, terça, Majdanek, câmara de gás, etc. Pessoalmente, prefiro Majdanek a Auschwitz, é muito mais assustador. Tipo,
desrespeitoso até, né? Tipo, o modo como eles lidam com esses lugares históricos. Num outro momento, um cara faz a Mika tá se consultando com um contador e eles estão falando sobre a propriedade, se a propriedade existe ou não, né? Enfim. E o cara faz um comentário, eu não vou dizer qual é pra não entregar, mas é um comentário, assim, que beira o antissemitismo, assim. E a cara que ela olha pra ele, assim, e isso é uma outra coisa, os desenhos são super expressivos, né? Eu vi várias resenhas, porque eu não entendo nada de desenho. Quando eu leio quadrinho, e ultimamente eu tenho amado muito ler quadrinhos, mas assim, eu não entendo muito da parte gráfica, né? E eu li várias resenhas dizendo que o desenho tem uma inspiração mais europeia do que americana e que é muito inspirada nos quadrinhos do Tintin e que usa uma linha clara, sabe? Seja lá o que isso significa. Mas eu achei o quadrinho muito expressivo. E ele é muito detalhista, por exemplo, aqui tem um ambiente interno, né? E ele tem vários detalhezinhos e cores. Eu espero que esteja dando pra ver. A Mika acha Varsóvia muito deprimente. Então Varsóvia é toda mostrada meio que nos tons pastéis. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui tem uma cena de várias cenas da Mika, da avó e desse rapaz que ela conhece, esqueci o nome dele, gente, o rapaz lá que é guia. E eles estão no primeiro plano bem coloridos, mas o fundo da cidade é todo meio em tom pastel. E eu acho que é para tentar passar um pouco essa sensação de cidade um pouco deprimente que a Mika tem. A Mika, não sei se... A Regina, ela tem uma impressão, ela tem muito ressentimento com a Polônia. Imagino que por vários motivos, né? A situação histórica da Polônia que foi muito complicada, tanto sob o nazismo quanto sob o regime soviético. E a Regina não tinha voltado para a Polônia desde que ela saiu. E ela sai meio... Ela consegue sair antes da guerra e logo ela não consegue voltar, né? E é aí que entra talvez a parte mais bonita e dramática da história, porque a Regina deixa uma história para trás. Ela tem uma história que não dá para falar quais são, ser um mega spoiler, mas assim, ela tem uma situação que ela deixa para trás e que ela acaba perdendo. Então a HQ é em grande medida sobre essa perda, sobre a saudade e sobre um vínculo que foi desfeito, enfim. E ela então tem muito esse ressentimento. Então me parece que Varsóvia não é exatamente um lugar... Ele não é um lugar agradável nem pra Mika, que acha deprimente, e nem pra Regina, que de uma certa forma tem muita tristeza e muito ressentimento ligado a esse lugar. No caso da Regina, tem um outro recurso que a Ruth usa, que é de mostrar as memórias da Regina em sépia. Eu vou tentar achar aqui, porque como a Regina volta muitos e muitos anos depois, quando ela começa a ver, essa cena eu acho aqui muito linda. Ela entra num táxi e aí ela olha para o lado de fora, mas o quadrinho começa a mostrar como é e como ela lembra. Então aqui ela é como é hoje, aqui também, e aqui é como ela lembra. Então é em sépia. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Essa outra página aqui é uma página também super emotiva, assim, muito de partir o coração, em que a Regina tá se arrumando para resolver uma situação, assim, não posso falar o que exatamente que é. E ela vai se arrumando, até que no final bate, assim, uma espécie de desânimo diante da realidade, assim, e ela faz aquela carinha, assim, então, né, meio desapontada, talvez, enfim. Eu gostei, achei muito bonito. Além desses personagens que eu citei, tem um conhecido delas, que é uma mala sem alça, e que ele meio que segue elas. Ele vai no mesmo voo e ele fica no encalço delas, ele tem interesses nessas informações sobre a propriedade, né? E ele é uma pessoa absolutamente sem noção, né? Então, e o que acontece? A gente descobre que essa história, ela é uma história sobre segredos de família. Ninguém aqui... Todo mundo meio que tá escondendo alguma coisa. Tirando a Mika. A Mika é a pessoa mais perdida, coitada da neta. Né? Deixa eu achar aqui um desenho dela. A Mika é a pessoa que tá mais perdida, que é a Mika no escritório do contador. O contador sem noção.
Mas a Mika vai percebendo que a avó tá escondendo alguma coisa, né? E que o motivo delas terem ido pra Varsóvia talvez não seja a propriedade, o motivo que ela tá pensando. Ela começa a ficar também desconfiada desse cara que tá seguindo elas e ela começa a desconfiar Ele diz que foi pra uma conferência de cantores judaicos, mas ela começa a perceber que tem ligação com essa coisa da propriedade. Esse cara tá lá, aparecendo em todo lugar que ela vai. Acontece uma situação com o próprio rapaz, que é quadrinista e que é guia. Ele se aproxima da Mika e é uma coisa também, uma nova meio que alfinetada ou metalinguagem aqui na questão, porque o rapaz fica meio que fascinado com a história da Regina. E a Mika começa a perceber, ela começa a duvidar do motivo pelo qual ele se aproxima dela. Ela começa a achar que ele pode estar interessado na história da Regina pra contar uma história, enfim. E vários desses quadrinhos, eu não sei se é o caso desse, tá? Vários desses quadrinhos, não só dos quadrinistas, mas os próprios escritores contam histórias a partir das próprias histórias familiares, né? Ou das histórias que eles conhecem. Então acho que tem um pouco ela bota um pouco essa questão da autoficção ou da ficção que se apropria da história de alguém, enfim, nesse personagem. O quadrinho alterna, então, entre esses momentos de emoção e ternura, que é quase um novelão, essa coisa de pessoas escondendo as verdadeiras razões, segredos de família e tal, e uns momentos, assim, bem dramáticos e bem tristes, com esses alívios cômicos, né, com essas alfinetadas em relação ao turismo, com as alfinetadas em relação ao modo como as pessoas lidam com os judeus. E que eu achei, tornou a HQ pra mim apaixonante, especialmente associada ao desenho da autora, que eu amei. Eu nunca tinha ouvido falar da Ruth Modan. E não sei, vocês que leem mais quadrinhos aí, me digam se vocês já tinham ouvido falar nela. Mas assim, eu recomendo muito. Eu terminei o final dessa HQ. É muito melancólico. Sabe quando você termina assim, abraçado com o livro? Foi assim que eu terminei. Eu sei que essa resenha tá muito esquisita, porque eu realmente não sei falar de quadrinhos, mas eu acho que pela minha empolgação dá pra ver que eu gostei muito, dos personagens, da história, do que acontece. Tem tristeza, tem humor. E é um humor afiado, então eu gostei muito, eu recomendo muito mesmo. Pra terminar aqui mais um quadrinho com as personagens principais, né, a Regina e a Mika. E é isso, gente, gostei muito, recomendo muito, tá? Se vocês tiverem como ler, pegar emprestado com alguém, pegar numa biblioteca, recomendo muito, porque que HQ querida! Gostei muito. Mais uma vez, Lids, obrigada por me emprestar essa preciosidade. Me digam se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Ah, e se vocês entenderem de quadrinho que vem a ser linha clara, estilo europeu, essas coisas, né? Nos ilumine aqui nesse canal. Beijinhos, tchau.